O presidente Lula comemorou o avanço do PIB e seu ministro discutirá a economia com o Papa Francisco. Disse o Lula, abre aspas, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição, chegando ao 8º PIB mundial. Isso adianta, será? Bom, é o que a gente vai discutir agora no Plantão do Meteoro. É economia e eu vou chamar aqui para discutir com a gente o Pedro Zambarda. Pedro, seja muito bem-vindo. Importante a gente falar desses números, né? Porque um exemplo, né? A gente viu na Argentina comemorando superávit e tal, mas o negócio lá não tá bom. Então, a gente tem que discutir se os indicadores econômicos de fato estão refletindo a realidade da população ou se é só perfumaria. Pois é, Lúcio, eu tô desconfiado que tem uma certa perfumaria. É claro que os números que o ministro Haddad vai entregar no final do ano, a impressão que se tem é que está sendo muito melhor gerido do que na era Paulo Guedes, mas isso não é necessariamente um elogio ao ministro, tá? O problema é que a linha da economia brasileira ainda segue um paradigma neoliberal, sendo que nós precisamos aí de uma economia, de um Estado mais presente, né? Nós tivemos agora o Estado do Rio Grande do Sul submerso em chuvas. Só para atualizar a notícia, né? O Lula falou que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subiria uma posição chegando ao 8º PIB mundial. Enquanto a gente estava aqui preparando a live, uma das agências de rating já coloca que o Brasil superou a Itália e é a 8ª maior economia do mundo, segundo a Austin Rating, depois da divulgação do crescimento de 0,8% no Brasil no primeiro trimestre em relação ao anterior, o Brasil somou 2,3 trilhões em PIB, que é o Produto Interno Bruto. Ele ficou levemente superior ao país europeu, que ficou em 2,32 e o Brasil é 2,33 trilhões. O Brasil tinha terminado 2023 como a 9ª maior economia do mundo, enquanto o PIB cresceu 0,8% no primeiro trimestre, a economia italiana avançou 0,3%. Então nós já temos aí praticamente o Brasil crescendo. Lembrando que a Itália também tem uma premier que é de extrema-direita, que é a Giorgia Meloni. Então nós temos um governo aqui progressista e que está entregando um crescimento econômico maior. Só que aí, Lúcio, e o Haddad também está prometendo para o final do ano provavelmente um crescimento de 2,3%. A gente tem essa notícia que eu trago para vocês, que é do meu site de notícias, que é a Folha Democrata. E nela eu falo, né? O Haddad vai conversar com o Papa Francisco sobre a taxação dos super ricos. Esse é um dos temas prioritários da pauta do G20, que é um evento importantíssimo que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras localidades, de uma taxação de 2% dos rendimentos das maiores fortunas do planeta. O que a gente tem de informações é que o ministro pretende buscar o apoio de peso para a proposta do Brasil para taxar os super ricos. Nesta terça-feira, hoje no caso, Haddad chega em Roma, onde conversará com o Papa Francisco sobre uma proposta apresentada pelo Brasil, que ocupa a presidência do G20, o grupo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e a União Africana, em fevereiro. O ministro embarcou na noite de segunda para a capital italiana e ele vai participar de uma conferência enfrentando a crise da dívida no sul global, coorganizada com a Universidade de Colômbia e pela Pontifícia Academia de Ciências Sociais, ligada ao Vaticano. Nessa audiência, o ministro vai apresentar avanços da presidência brasileira do G20, com destaque da taxação de grandes fortunas, a luta contra a crise climática, a tragédia climática do Rio Grande do Sul e a crise da dívida dos países do sul global. Qual que é o problema disso tudo que eu estou falando para vocês aqui no Meteoro, Lúcio? O Haddad, ele está no paradigma do novo arcabouço fiscal, né? Que alguns economistas dizem que é melhor do que o teto de gastos colocado desde a época do Temer, mas ataca os pisos da educação e da saúde. A gente está vendo, inclusive, por essa greve dos professores. Vocês devem ter visto aqui no próprio plantão do Meteoro, um reajuste zero para professores, enquanto forças de segurança receberam um reajuste. Então, assim, ainda está muito para inglês ver, e eu me lembro muito, eu sei que ele é um crítico muito mais ácido do que eu ao ministro Haddad, mas o Jones Manuel colocou uma coisa muito interessante. O Haddad, ele calou a boca do Kim Kataguiri, mas o que ele defende para a economia brasileira ainda é um paradigma neoliberal, ainda é um paradigma que fala de taxação dos super ricos
para o Papa, para o Bernie Sanders nos Estados Unidos, mas não há uma proposta realmente mais robusta de taxar as elites econômicas no Brasil, porque é essa contradição do lulismo, é essa contradição da própria gestão do presidente Lula. E eu nem culpo exatamente o ministro Haddad, mas ele está sendo a pessoa que está cumprindo essa missão. E aí eu deixei separado também um vídeo para vocês verem a bizarrice, né? O governo está tão à direita que a principal pessoa que elogia é a Miriam Leitão na Globo News. E a Miriam Leitão que criticava muito o PT, porque o PT gasta muito, porque o PT é muito corrupto. Hoje ela é a maior defensora do ministro Haddad. Quem nos acompanha, a história que aconteceu é a história do número. E a história do número é o seguinte, é uma boa história. Essa boa largada. Eu falei ontem com o economista Roberto Padovani, que também estava em 0,7. O 0,7 era mediana, né? Mediana do mercado. Ele ficava entre 0,5 a 0,9. Então, o André estava na ponta mais otimista. E por isso que ele fez um desconto, deu um desconto, e o Valdo colocou em 0,8. Mas o Roberto Padovani estava em 0,7. E ele falou que ele começou um ano com 0,2. O mercado inteiro estava prevendo um número muito pior no começo do ano. E ao longo dos meses, saindo os indicadores, que são os indicadores, a indústria, os serviços, saindo os indicadores setoriais, eles começaram a rever para cima. Então, esse número que o mercado fez nesse espaço, ele acertou entre 0,5 e 0,9, mas no começo do ano a visão era outra. E o mercado tem errado sempre, né? Com alguma distância ele erra muito, e os últimos anos tem sido isso. Fica sempre melhor do que o mercado acha. Eu queria explicar o dado que a Dani trouxe, que é rendimento real disponível. Esse é um dado que é dado pelo Banco Central, que calcula. Soma a renda do trabalho com a renda dos benefícios. Então, ele passou a ser um indicador que antes não era olhado, agora é muito olhado. Desde a pandemia é muito olhado. E o que ele conta? Conta que houve um aumento grande, tem aumentado todos os meses, tem aumentado sempre esse dado. Isso é porque o mercado de trabalho está bom. O PIB está crescendo com o mercado de trabalho melhorando, ou seja, desemprego caindo, renda melhorando e a inflação caindo. Normalmente, quando a renda sobe o trabalho e o trabalho melhora, às vezes impacta na inflação. Não está acontecendo isso. A inflação tem caiu nesse primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi muito bom por todos os outros indicadores. O que eu quero colocar? Tudo isso que a Miriam falou é verdade, tá, gente? Só que, e eu cobri a economia na revista Exame, então eu sei um pouco a respeito das informações que ela está colocando. A inflação com a gestão Haddad está controlada. Só que ela traz muito dos porta-vozes do Banco Central, que cobram um crescimento grande do país, só que ninguém vê, por exemplo, Lúcio, a qualidade desses empregos que estão sendo formados. Uhum. A gente viu isso na discussão da própria proposta ali para os entregadores via aplicativo, que continuam sendo ultra explorados por essas empresas. A gente vê pela qualidade dos empregos que são criados. A vida do brasileiro ainda não melhorou totalmente. A gente vê pessoas saindo da linha da fome, da miserabilidade, que é uma marca registrada do governo Lula, e isso há de se reconhecer, está sendo feito. Mas o questionamento tudo bem, controlamos a inflação, vamos ter um determinado crescimento, é um crescimento melhor do que dos anos Temer e Bolsonaro, mas qual que vai ser a qualidade desse crescimento? Você veja, eu estou fazendo uma crítica, eu não estou me somando aos antipetistas, eu torço para o governo dar certo, mas faz isso não dando aumento para professores, faz isso não valorizando o funcionalismo público, faz isso fazendo só parceria público-privada. Então, porque o modelo do Haddad, o modelo do novo PAC, e eu não estou culpando a pessoa do ministro Haddad, eu estou falando de modelos. O que está sendo entregue é isso. Me parece, Pedro, até eu queria te ouvir em relação a isso, que uma das preocupações desse governo desde o início era de fato se blindar da crítica econômica, sabe? Porque muito se falou durante a eleição, porque depois que o Lula ganhar, aquele terrorismo que a gente viu a extrema-direita fazer, o Lula entrega e fala, não, veja bem, ó, aqui a gente controla a economia, não é igual ao governo anterior que sai fazendo bobagem, aqui a gente controla a economia. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, tem outras pautas tão importantes quanto
que boa parte do eleitorado que colocou o Lula lá espera isso também. As universidades mesmo. As universidades, elas não estão sendo valorizadas. O CNPq não foi expandido. A gente não está vendo uma defesa das categorias de base que realmente defenderam o presidente. E aí, só explicando, eu abordo esses assuntos que são mais espinhosos no meu canal de notícias, que é a Folha Democrata. Se der para mostrar um pouquinho e pedir para a turma também ir lá se inscrever, porque são pautas que eu vou trazer aqui para vocês do Meteoro, com a profundidade que eu puder entregar para vocês. É um canal noticioso que a gente traz. Eu acho importante a gente debater essas questões da economia real. Eu peço para vocês também olharem com detalhe. Uma das pessoas que eu já entrevistei lá na FD foi o economista Davi Decache, que é um crítico mais ácido ao Haddad, e ele elenca todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês. E tem uma coisa que me incomoda muito nessa pauta de taxar os super ricos, Lúcio. O Haddad vai pedir apelo para o Papa. Cara, você é o ministro da Economia, faz você a taxação dos super ricos. O governo Lula, a impressão que dá é que ele é eternamente dependente de apoio internacional, quando essas questões a gente deveria se resolver no solo nacional. E esse é o problema da política de conciliação. Você começa a conciliar tanto com as elites que só o Papa para salvar você na pauta econômica. O Papa, né? Eles estão procurando o maior influencer, né? Que é o Papa. Só Exato. Deixando na tela novamente aí, então, para vocês, Folha Democrata TV, @Folha Democrata, para vocês se inscreverem aí no YouTube também, canal do Super Pedro Zambarda, esse cara que eu admiro demais. Ó, o Decache já participou aqui, tá? Eu sei, ele era colunista, né? Saudades do Decache, inclusive, gosto do Decache. Ficamos por aqui então, Pedro. É isso. Valeu, minha gente. Comenta o que vocês acham em relação ao atual momento do nosso governo. Um grande abraço, até a próxima.